Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande alegria quando nós nos encontramos aqui ao redor da preciosa palavra de Deus. Mormona pregou uma importante mensagem que diz respeito ao dia em que nós estamos vivendo, intitulada O Deus dessa Era Maligna. Ele disse que essa é a única era em que Satanás é o Deus desta era. Veja, ele tem cegado o entendimento das pessoas e tem levado elas a uma apostasia completa em relação à verdade da palavra. É um Éden de civilização desenvolvida, de ciência desenvolvida, de organização, de religião, de todo tipo de entretenimento, de todo tipo de prazeres sociais. Veja, e tem levado o homem a crer mais na ciência do que a fé na palavra. E Deus então tinha um propósito e um plano de colocar sua igreja aqui nessa era, porque Deus tem um acerto de contas com Satanás. Veja, isso tudo começou lá em Apocalipse, quando Satanás levou nossos pais a duvidarem da palavra de Deus. E tudo que aí hoje no mundo, todas as guerras, todas as pragas, desordem social, desordem política, desordem religiosa, todas as enfermidades, todas as desgraças, todas as prostituições religiosas, todo o poder de Satanás que está sobre a terra, teve um ponto de partida, o Éden, quando Satanás levou nossos pais a duvidarem da palavra e causou toda essa confusão que é chamada de Babilônia. Veja, e Satanás ele tem enganado a humanidade, levando-a para longe da verdadeira palavra e afastou o homem de viver de cada palavra que saiu da boca de Deus. E ele então estabeleceu o seu Éden sobre a terra, um Éden de incredulidade, o Éden baseado na dúvida, veja, no preconceito, no egoísmo, longe da verdade da palavra. Porém, Deus disse em Isaías 61, na segunda parte do verso 2, que o dia da vingança chegaria. E por que razão, pergunta o profeta, Deus chamaria um povo dentro dessa era maligna? É porque Deus tem um propósito. Mas veja, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, nós temos uma grande promessa. Como guardastes a palavra da minha paciência. Então haveria uma igreja preordenada, predestinada, construída, feita por Deus para guardar a palavra. Veja, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Que tentação seria essa? Cabe aqui a pergunta. A resposta é a mesma tentação que Eva sofreu lá em Gênesis, a mesma tentação que Jesus sofreu em Mateus 4, a mesma tentação que nós estamos e seremos expostos a ela. A tentação é ver se nós permaneceremos com a palavra de Deus ou não. E por isso Deus está permitindo essa desordem que está aí, essa confusão, chamada Babilônia. Parece que Deus perdeu o controle, mas na verdade não é isso. Logo, ele tomará o controle de volta em suas mãos, quando trouxer o juízo sobre a humanidade e estabelecer o Éden de volta, que é o milênio. Isso está a um passo. Veja, no relógio de Deus, segundos apenas. Então, na mensagem do Deus dessa era maligna, pergunta o profeta no parágrafo 35. Para que Deus chamaria um povo desta era maligna para o seu nome? Porque Deus teria uma igreja aqui, uma Eva que não vai cair. Veja, a razão é para testá-la, sua noiva, quando ela for manifestada, sendo provada
é tentada, provada por Satanás, como foi no princípio, assim também será no fim. Aquela semente plantada lá em Gênesis terá que chegar ao tempo da colheita aqui em Apocalipse, porque o grão que caiu no solo passa por todos os processos e volta a ser grão outra vez, e é através do grão que a vida se perpetua, a continuidade. Veja, entendeu isso, entendeu muita coisa. Como é que a vida continua? Ela continua pela semente. Veja, é como o sol que passa por todo o seu caminho. Veja, e ele tem o seu ocaso para ressuscitar na manhã seguinte. Veja, como a árvore, as folhas caem no outono, voltam para a raiz e brotam outra vez na primavera. Todo esse processo cíclico das estações, da natureza, da semente, tudo fala da ressurreição. Então o profeta nessa mensagem, parágrafo 37, ele fala algo muito importante e por isso nós estamos vendo a grande apostasia de grandes líderes, homens que pareciam ter alguma coisa e agora estão se mostrando incrédulos e que nunca poderiam ser chamados de pastores da noiva. São enganadores, mercenários, que vieram depois do verdadeiro, vieram com a unção para enganar, falsos ungidos, que enganariam, se possível, os escolhidos, mas não é possível de acordo com a profecia. Então veja, parágrafo 37. Agora, nós encontramos agora nesta era maligna, esse Éden científico, esse Éden de religião, é para provar a Satanás que ela, Eva, não é como Eva lá do passado, que ela não é aquele tipo de mulher. Veja, Eva foi tentada para ver se ela daria o seu ventre para que o outro homem colocasse semente nela ou não. A serpente colocou sua semente nela, porque a Bíblia chama de a semente da serpente, em oposição à semente da mulher. Veja, ela será provada através de sua palavra. É o que já está acontecendo. Deus permitiu que certos homens se infiltrassem para dentro, pareciam que tinham grandes dons, pareciam que trabalhavam pela noiva, mas o que nós percebemos hoje é que tudo que eles tinham eram a letra. E a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Nós vamos lembrar que muitas pessoas parecem ter entendimento, conseguem juntar escrituras, parece que há uma certa lógica, letra, mas eles não têm a revelação do que está atrás do véu. Os símbolos não conseguem conectar a verdade da palavra, a verdade do sétimo selo, que está por toda a Bíblia, está em Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Ou seja, nos símbolos e na vida das pessoas, estava escondido aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Isso é como aquele segredo de Sansão, quando ele passava pelo caminho e um leão saiu-lhe ao encontro, ele vence o leão e tempos depois ele passa pelo mesmo caminho e vê lá a carcaça do leão. E na carcaça havia se instalado uma colmeia de abelhas. Então Deus lhe deu a inspiração e ele tece uma parábola. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E aquilo tornou-se um enigma que não poderia ser explicado, somente revelado. Veja, nem para os seus pais ele contou. Veja, e ele tece então
essa parábola no dia do seu casamento. Veja, e prometeu vestidos, honrarias a quem decifrasse o mistério. O mistério não seria explicado, deveria ser revelado. Assim são as verdades escondidas dentro da Bíblia. Não podem ser explicadas, precisam ser reveladas. E sob esta pedra, a igreja seria edificada. Então veja, e ela será provada através de sua palavra. A noiva, como a noiva de Adão foi provada através da palavra. E a noiva de Adão cria em cada pedacinho da palavra. Em toda, mas se confundiu em uma promessa, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eles não podem ter a luz de Jesus sendo o mesmo hoje, o mesmo que ele foi lá atrás no passado, e de que Jeová do Velho Testamento é o mesmo Jesus, que aquele Deus que apareceu em carne humana para Abraão era Jesus, que era o mesmo Melquisedeque, que era o mesmo homem de costas que Moisés viu, que foi o mesmo Deus que apareceu no redemoinho para Jó, que era aquele que andou em carne humana na pessoa de Jesus Cristo, que era aquele que se escondia atrás do véu dentro do templo, que é esse mesmo que veio aqui no tempo do fim, nos dias da vinda do Filho do Homem. Foi por isso que Jesus disse para a Virgem Nécia, vigiai, pois, porque vocês, quem? A Virgem Nécia, vocês não sabem o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. Esta promessa escondida na Bíblia. Veja, mas falhou em uma promessa sobre a tentação do inimigo face a face. E agora o povo que tem chamado pelo seu nome, naturalmente a sua noiva, ela tem que entrar em contato outra vez através da mesma coisa. Não somente através da verdade denominacional ou algo, mas através de cada palavra. Pois no princípio da Bíblia foi dada a palavra de Deus ao homem para que vivesse através dela. Uma palavra mal interpretada por um homem chamado Satanás na pessoa da serpente. Satanás, nesta pessoa, podia falar com Eva e interpretou a palavra de uma forma errônea para ela e estava perdida. Vem? Isso deve ser cada palavra. Veja, cada palavra. No meio da Bíblia veio Jesus e disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, quando ele foi tentado por Satanás. Agora Deus nos dizendo aqui, nos últimos dias, que o Deus deste mundo levantaria nos últimos dias, e quem acrescentasse uma só palavra a isto, ou tirasse uma só palavra disto, sua parte seria tirada do livro da vida. Então quem tirar ou acrescentar qualquer coisa à Bíblia e a essa mensagem, já perdeu os seus direitos à árvore da vida. Seu nome é riscado do livro da vida. Não poderá receber a plenitude do Espírito Santo. Por conseguinte, não pode ser redimido. Por conseguinte, não irá no arrebatamento. Por conseguinte, será enganado pela serpente. Irmão, medita nisso. Deixa aí o seu comentário. Compartilhe essa mensagem com quem você ama. Aperte o sininho da inscrição, caso não esteja inscrito. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.